casa do silêncio está deixando de ser residência de pessoas. Então não tem mais ninguém morando na casa do silêncio. Várias vezes se fez a tentativa da casa do silêncio encarnar e vai se fazer uma nova tentativa de estabelecer aquela casa para aquilo que ela foi feita. Então, casa do silêncio não é um lugar para as pessoas morarem, nem para as pessoas viverem, nem para as pessoas fazerem comida. Não é para isso a casa do silêncio. Não é para hospedagem de pessoas. A casa do silêncio é para ser um lugar totalmente dedicado à cura, ao sono curador, dedicado ao sono revelador para as pessoas. Então, aquilo é um lugar especialmente dedicado à cura interior, especialmente dedicado aos sonhos curadores, ao sono profundo e aquilo que a pessoa poderá, através do sono ou através dos sonhos, receber como revelação. Ela ter revelações, ela dar passos evolutivos, ela se conhecer. Então precisa que a casa não tenha nenhum outro tipo de uso, nenhum outro tipo de atividade. Precisa que não se esteja fazendo nada lá dentro a não ser isto, a não ser dormindo, sonhando, se curando. É para isso aquela casa. Se isto acontecer, se nós tivermos realmente este uso para aquela casa, e se as pessoas estiverem lá realmente dormindo, realmente entrando em contato com seus mundos internos, tendo esta oportunidade de estarem em um nível de consciência, em um plano de consciência um pouco menos material, então, se isto acontecer através destas pessoas e através das experiências dessas pessoas, através do que for acontecendo com essas pessoas, nós vamos descobrir ou redescobrir procedimentos de cura, técnicas de cura. Nós vamos ficar conhecendo energias de cura que se ajustem à nova conjuntura energética que se apresenta ao planeta. Porque toda a nossa forma de lidar com a cura, todos os procedimentos que nós fazemos, todo o nosso trabalho nesse sentido, tanto na medicina quanto na cura, isto tudo diz respeito ao processo já conhecido, diz respeito à energia presente no planeta e que esteve presente há muitos ciclos no planeta. A nova conjuntura energética do planeta que está se aproximando, que está se instalando, essa nova energia, isto vai trazer novas técnicas de cura, novos processos de se atender às pessoas neste campo. Então, ali é o lugar dedicado para que isto aconteça. Nós dedicamos aquele lugar, dedicamos aquele espaço foi construído e ofertado, dedicado a isto. Agora, como eventualmente nós temos que passar por um certo amadurecimento para poder descobrir essas novas técnicas, então nós fomos usando a casa para outras coisas, para a casa não ficar fechada. Em um mundo onde a maioria não tem casa para morar. Mas agora vamos fazer uma outra tentativa de estarmos ali dentro realmente descobrindo estes processos, descobrindo estas técnicas, vivendo estas técnicas. Por isso é importante que aqueles que forem frequentando a Casa do Silêncio, é muito importante que compartilhem com os responsáveis pela casa as suas experiências, não no sentido de dar margem às suas fantasias, de alimentar sonho infantil, nem vaidade, mas no sentido mesmo científico, no sentido de ajudar, no sentido de colaborar, para que os responsáveis pela casa compreendam
entendam e observem os efeitos que a casa já está produzindo e, eventualmente, irem ajustando certas coisas, porque isto é um processo, é uma técnica de nós usarmos um lugar, de usarmos uma casa. Tem aí toda uma parte intuitiva nossa, mas também tem uma parte prática, da experiência de quem está ali vivendo. Bem, há certas atividades ou há certas energias que devem, nessa nova conjuntura do planeta, devem operar juntas, unidas. E nós temos um trabalho nesse sentido. Temos que desenvolver um trabalho nesse sentido. Essas energias que devem trabalhar juntas, que devem se somar, que devem se unir, para nós podermos realmente ajudar as pessoas de forma mais completa. Isto quer dizer a psicologia, a medicina, a astronomia, a astrologia, são coisas que nós temos que desenvolver, que nós teríamos que ter mais desenvolvidas para podermos ajudar um indivíduo mais integralmente. Hoje nós conhecemos, como humanidade, não? Uma pequena parte, uma mínima parte da psicologia, porque conhecemos a psicologia mental, mas não conhecemos a psicologia da alma, não conhecemos a estrutura da mônada. Então conhecemos uma mínima parte da psicologia, quase nada em relação àquilo que é a psicologia para ser vivida. Medicina também nós conhecemos muito relativamente. Quanto temos ainda que descobrir, que desenvolver no campo da medicina. Quanto à astronomia, também, sim, temos setores no grupo, temos pessoas no grupo muito interessadas nisso, que estudam isto, mas são pessoas que estão fazendo muitas outras coisas e a astronomia está, assim, como uma parte dessas pessoas, mas essas pessoas não estão totalmente dedicadas a isso, não estão fazendo isso e mais nada. Teríamos que chegar a isto. E quanto à astrologia, nós literalmente precisamos de começar nesse sentido. Precisamos de partir daquele livro de astrologia que temos para ali começarmos a desenvolver as coisas. Então estamos com quase tudo para fazer. E aquela casa é o símbolo de tudo isto. É naquela casa que está a nossa oferta para criar um ambiente, para criar uma situação, para criar um clima no qual seja possível um ser estar lá dentro e ir se preparando. Ninguém vai lá para dentro e começar como se já fosse muito desenvolvido. Não, ele vai para lá para desenvolver. Ele vai para lá para começar um caminho mais consciente nestes 4 setores. Então, nós teríamos que ter presente que teríamos um tipo de retiro que é o retiro normal para as pessoas, que se faz nos trailers, se faz à beira dos lagos. É um retiro simples, um retiro que nós precisamos fazer de quando em quando. Tem aposentos para retiro em F3, enfim, nós dispomos de muitos lugares para fazer retiro. A Casa do Silêncio não é para isso. A Casa do Silêncio seria para aqueles que estão com certas metas de desenvolver estas coisas. Ter metas não quer dizer ter fantasia. É uma casa dedicada a quem percebe, a quem se interessa, a quem está dedicado a isto. Muitas vezes a pessoa está predestinada a desenvolver uma coisa desta e ela mesma não sabe. Ela mesma não tem consciência disto. Então aí cabe às pessoas encarregadas pela Casa do Silêncio de reconhecer aquelas pessoas que indo para lá vão desenvolver alguma coisa. Porque a própria pessoa pode não ter noção disso. Muitos até acham que tem muito que desenvolver e na realidade teriam que desenvolver em outra linha, eles estão enganados. Agora, existem aqueles que não têm consciência
do que podem desenvolver. Por um motivo ou por outro, por questões individuais da pessoa. Então cabe às pessoas encarregadas pela casa reconhecer esta pessoa, verificar se esta pessoa tem um caminho a fazer, então colocar esta pessoa em contato com a casa, de uma forma possível para ela, de uma forma que ela vá realmente desenvolvendo certas coisas com o contato com aquele clima. E a Casa do Silêncio está equipada também com banhos, de forma que nós teríamos que, nessa nova etapa da Casa do Silêncio, arrumarmos outras formas das pessoas fazerem banhos depurativos que não fossem lá. E que os banhos lá fossem banhos dentro desta linha. Fossem banhos que a pessoa, naquela situação, tivesse facilitado certo contato com os níveis internos dela. Então é um outro tipo de banho, é um outro tipo de fórmulas, de ervas que se porá na água. É tudo diferente. Então nós teríamos que passar por um período de adaptação, procurar outros sistemas de desenvolvimento nas outras áreas. Nós temos hoje quase todas as nossas áreas equipadas para banhos. Então não precisa que os banhos depurativos, que os banhos de imersão comuns, que os banhos restauradores fossem todos para a Casa do Silêncio. Porque senão a casa vai ficar com uma vibração que não corresponde àquilo que se está aguardando desenvolver na casa. Então se teria que distribuir os banhos medicinais pelas outras áreas que dispõem de elementos para isto. Quando se diz que ali naquela casa não deve ter ninguém morando, não deve se desenvolver vida ali, não se deve cozinhar, porque todas essas atividades, elas têm em si a sua própria energia, elas desenvolvem uma certa vibração, elas criam um ambiente do qual elas fazem parte e que nós precisamos porque fazem parte do conjunto da nossa vida. Mas para nós termos realmente um trabalho e para nós termos uma experiência ou para fazermos uma oferta de estar neste mundo encarnados, mas ao mesmo tempo em contato com o nosso mundo interior, com os nossos planos interiores, nós podemos conseguir isso em qualquer lugar, até numa estação rodoviária. Mas se pudermos dedicar um ambiente para isto vai facilitar para muitas pessoas. Quando as coisas são necessárias, quando é necessário acontecer que um indivíduo seja curado, quando é necessário que aconteça que um sonho seja curador, que um sonho seja revelador, instrutivo para o indivíduo, isto acontece. A força de vida atua e a força de vida faz com que isso aconteça. Nós não temos dúvida a respeito disso, tanto assim que trabalhamos, vivemos, servindo, às vezes até dentro de situações muito relativas, de situações não de todo adequadas, e fazemos o melhor possível porque sabemos que o que tem que acontecer, o que tem que se realizar, é realizado. Agora, nós teríamos que não colocar tantos obstáculos para que certas coisas positivas possam acontecer. Nós, como consciência, nós, como seres, temos a possibilidade de manifestar possibilidades muito além do que essas possibilidades que a psicologia indica. O que a psicologia indica como desenvolvimento de um ser é quase nada com respeito ao que o ser pode realmente desenvolver, com respeito ao que o ser pode ser, ao que ele pode ir se tornando. Bem como o corpo físico humano, o corpo astral humano e o corpo mental humano têm
possibilidade de manifestar coisas, tem possibilidade de agir de forma muito mais perfeita, de forma muito mais autêntica do que se manifesta atualmente. Então, digamos que um indivíduo seja um artista, produza obras de arte. Aquilo não é tudo que ele pode produzir. Por melhor que aquilo seja, é uma pequena parte do que ele tem condições de produzir. E assim é com tudo na vida. Então, quem cozinha bem pode cozinhar muito melhor. Quem é um bom médico pode ser muito melhor. Quem é um santo pode ser muito melhor, compreende? É neste impulso que nós temos que estar. É numa coisa assim que nós temos que estar. Isto não para diminuir a nossa própria situação, não para nos encontrarmos diminuídos ou para nos sentirmos inferiorizados. Só que santo não acaba aí, médico não acaba aí, artista não acaba aí. Ninguém acaba onde está. Há todo um caminho infinito pela frente. E nós temos que ter isto presente e temos que nos adequar também a este ritmo. Porque a nossa tendência é não entrar neste impulso infinito. A nossa tendência é parar em algum ponto, é nos estabelecermos em algum ponto e aguardar a nova encarnação. Aguardar a nova etapa da vida, aguardar o novo ciclo. Os ciclos se introduzem uns dentro dos outros. Nós podemos estar vivendo um ciclo e já estarmos com o ciclo seguinte latente, fazendo os seus primeiros movimentos em nós. Podemos já ter a etapa seguinte já presente. Então nós temos que ter a nossa atenção muito voltada para a etapa atual, muito concentrada no momento presente, mas temos que dar um espaço no nosso ser, temos que dar um espaço na nossa consciência para já ir penetrando aquilo que é a próxima etapa, aquilo que é o próximo ciclo, aquilo que nós vamos ser ou que estamos nos tornando dali por diante. Tudo isso, sabe, está na energia da casa do silêncio. Tudo isso está na intenção com que aquela casa foi colocada ali no plano material. Então, vamos ver se desta vez caminhamos um pouco mais. Vamos ver se desta vez nós conseguimos dar alguns passos neste sentido. Nesta etapa, nós estamos dando muita atenção ao trabalho mântrico. Nós podemos fazer esse trabalho com os mantras em muitos níveis, de muitas formas. Nós podemos repetir os mantras automaticamente, podemos pronunciar os mantras vocalmente, mentalmente, mas esse trabalho depende da nossa atitude. Então nós podemos estar numa atitude disciplinada, repetindo os mantras, pronunciando os mantras em grupo, ou em voz baixa, ou mentalmente. E podemos estar, naquele momento, em oferta. Podemos estar numa atitude de oferta à consciência única. Podemos estar numa atitude de reverência ao nosso eu interior. Ou podemos estar numa atitude de reverência às hierarquias. Então são níveis de expressão, são níveis de contato, é um trabalho segundo a nossa atitude ali naquele momento. Se nós estamos numa atitude de oferta, ou se estamos numa atitude de reverência ao eu interior, ou de reverência às hierarquias, nós vamos encontrar naquele momento, no trabalho, naquele alinhamento, inspiração, ou vamos encontrar
força para servir ao único ou para servir conforme o eu interior, ou para servir as hierarquias. Dependendo da nossa atitude, nós vamos ali desenvolvendo essa força, vamos recebendo energia, ou vamos desenvolvendo energia, segundo aquilo com que estamos coligados, com o que estamos dispostos a fazer. Ou vamos desenvolver uma energia para servir à humanidade, para servir ao planeta. Tudo depende da nossa atitude. Então, esses mantras representam um grande potencial de energia. E dependendo da atitude em que nós estamos, é a energia que desenvolvemos naquele momento. A energia a ser desenvolvida é aquela que corresponde ao nível da nossa intenção. E no desenvolvimento dessa energia, pode acontecer muitas coisas. Pode acontecer de nós termos força, de nós termos energia para desenvolver um trabalho planetário, um serviço, enfim, aquilo que for a nossa proposta. E com isso, vai acontecendo em nós uma formação interna. Algo vai acontecendo em nós internamente. Como, por exemplo, a nossa energia vai se elevando, vai sendo canalizada para a vida sutil, para a vida interna, ou a energia vai ficando no nível do desenvolvimento do trabalho externo, do serviço externo. Ou ambas as coisas. Porque nós podemos servir externamente, podemos servir materialmente, exteriormente, como podemos também estar servindo internamente, invisivelmente, nos planos internos. Então o mantra tem um potencial para nos preparar para tudo isso, o mantra tem um potencial para nos formar, fazer a nossa formação, tanto para o trabalho externo quanto para o trabalho interno. E o mantra tem a possibilidade de nos estimular, de nos ajudar, de nos impulsionar a trabalhar para a manifestação daquilo que está destinado, daquilo que está já proposto pela energia. Então nós vamos manifestar uma coisa já destinada, já predestinada. E aí nós podemos ajudar a manifestar algo que está destinado, mas que é opcional. Se nós desenvolvemos esta energia, e se nós entramos nesta linha de manifestação, começam a acontecer coisas que normalmente não iam acontecer. Mas com a força desta energia, com a força desse trabalho interior que vai acontecendo em nós, começa então a acontecer, começa então a se dar. Como também a força dos mantras e aquilo que a gente irradia e aquilo que a gente manifesta, aquilo que acontece, pode ir ajudando na elevação de seres, na elevação da consciência para níveis de evolução superior. Enfim, depende de como nós estamos sintonizados, depende do que nós estamos nos propondo e depende de como estamos naquele momento ali agrupados. Então pode acontecer muitas coisas. Pode acontecer uma harmonização, todos ficarem muito harmonizados, todos ficarem muito energizados nos planos mais materiais, nos planos mais próximos. Como pode estar acontecendo uma elevação da nossa energia, pode ir acontecendo uma elevação da nossa consciência para planos mais sutis, como pode ir acontecendo não só uma harmonia externa, mas pode estar sendo desenvolvida uma energia
para que se manifeste, para que se materialize, para que se realize alguma coisa que está predestinada, alguma coisa que está em linha para ser manifestada e que precise do desenvolvimento de uma certa energia, de uma certa energia criativa, de uma certa energia de manifestação. Então é um trabalho que pode acontecer ou não acontecer totalmente, que pode acontecer parcialmente, como pode acontecer em um plano maior. Agora, ali pode se desenvolver uma força, pode se reunir uma energia que nos ajude a confirmar os nossos votos, a confirmar as nossas intenções, a fortalecer as nossas intenções. Então, tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer, com o trabalho dos mantras, pode ser reforçado, pode ser confirmado, pode ser energizado e pode ser, portanto, muito mais baseado numa energia mais forte. Pode estar organizado de uma forma mais firme e se manifestar de uma forma bem mais possível. Como também os mantras têm a possibilidade de nos coligar com o trabalho dos espelhos, com os grupos de espelhos, com os espelhos do cosmos. Aí já é uma etapa do trabalho com os mantras um pouco mais adiantada. Isto é, os mantras servindo para nós de ligação, servindo para nós de contato, servindo para nós de comunicação em níveis bastante elevados. Enfim, o trabalho está aí e nós podemos desenvolver muitas coisas com ele. Individualmente, cada um naquele ponto que puder desenvolver, ou em grupo. Porque se vários indivíduos começam a desenvolver o trabalho unidos e num determinado nível, então ali o mantra possibilita a formação de um grupo de trabalho, ou de um grupo de comunicação, ou de um grupo de serviço, que pode corresponder ao grupo externo, como pode ir formando níveis internos de trabalho grupal. Então é importante que esse trabalho se faça regularmente, mensalmente, ou até mais frequentes que mensalmente, porque esses níveis de trabalho com os mantras vão formando nos planos sutis, nos planos internos, esses grupos, vão somando essas intensidades e vão se formando grupos em vários níveis de trabalho. Nós fazendo isto mensalmente, podemos perceber a formação de grupos internos que ficam trabalhando internamente, que ficam se unindo internamente ou que ficam se comunicando para o serviço. E isso acontece em diferentes níveis, dependendo de como estamos afinados e de como as coisas estão acontecendo. Nós não precisamos nos preocupar com estas coisas. Nós teríamos que trabalhar com os mantras, usar os mantras, desenvolver este trabalho, nos dedicarmos a este trabalho e depois vamos nos sentindo fortalecidos, mais conscientes, vamos percebendo a força deste trabalho. Isto pode querer dizer que já está havendo comunicação, que já estão se formando grupos através desta sintonia. E nós não precisamos nem saber quem são esses grupos, ou quem são esses seres, ou quem é que está se reunindo. Não é necessário. O importante é que quando você sintonize através do mantra, o mantra é um instrumento para você se sintonizar. O mantra é um instrumento para você se concentrar, entrar em você e encontrar ali dentro um ponto energético, encontrar uma porta de comunicação. Aí, se há outros sintonizados no mesmo nível, esta sintonia vai ser mais forte.
Então você vai começar a perceber que não está trabalhando sozinho, que você não está agindo sozinho, que ali já tem outras forças somadas, que ali existem outros seres internos naquele mesmo nível, naquele mesmo plano, naquela mesma sintonia. E aí nós vamos descobrindo isto, vamos descobrindo esse trabalho. Mas precisa que a gente seja fiel a esta busca, que seja fiel a estes mantras. A oferta de si, então, para este trabalho amplo, não para este serviço amplo, impessoal, a oferta de si é fundamental. A partir desta oferta, começa todo um ritmo evolutivo. Você vai percebendo, você vai se encontrando num nível mais reunido, numa situação de maior reunião, você vai se sentindo forte, e aí tem que ser fiel, tem que ser assíduo, fazer esta concentração, fazer esta reunião, se ofertar a este trabalho. Não importa que trabalho é, não importa para que é, porque isto é uma energia que se desenvolve, isto é uma força que ali vai ficando concentrada e que vai sendo aplicada no serviço interno. E você pode então ter consciência de que serviço é, você pode ter consciência do seu grupo de espelhos, você pode ter consciência de que trabalho está sendo realizado ou não. Isto não importa, mas você internamente sabe que ali está acontecendo algo, que ali está acontecendo o trabalho. No princípio, enquanto a gente está treinando isto, no princípio, enquanto a gente está buscando esse alinhamento ou buscando esta reunião, que não é o caso de uma reunião como esta, não? Todos estão se oferecendo, todos estão buscando entrar nesta sintonia. Então ali vocês podem estar se oferecendo de uma forma bem genérica, de uma forma bem impessoal, pode estar colocando a sua energia em oferta a este único Senhor, a este Deus interno, ou a esta consciência única, e pedir o consentimento interno, pedir a graça de estar trabalhando, servindo. É muito importante a nossa intenção, é muito importante a nossa aspiração, que isso não fique assim abstrato, não fique meio solto, mas que você, embora sem saber conscientemente no que está servindo, mas você pedir isto, você se oferecer, pedir este consentimento interno para que a sua energia seja ofertada, a sua energia seja usada, seja canalizada. E ali você sabe conscientemente que você vai colaborar e que a sua energia vai colaborar, a sua energia vai agir naquilo que tiver de ser feito. Você não está ali se colocando para certo trabalho, porque isso seria fazer magia. Mas você está ali se oferecendo para colaborar com aquilo que tiver de ser. Você está ali pronto, em oferta, para aquilo que tiver de ser, para aquilo que for a vontade superior, bem impessoalmente. E este trabalho contínuo, este trabalho fiel, nesta oferta para aquilo que tiver de ser, isto vai formando em você uma união desta vontade pessoal que está agindo aí, desta vontade pessoal que está se ofertando, com a vontade superior, com a vontade interna em você. Essas duas vontades vão se unindo, então o trabalho vai ficando forte. E esses indivíduos reunidos desta forma, reunidos em função de uma tarefa, de um plano evolutivo, de uma vontade superior, isto vai formando um núcleo bastante forte de trabalho e de muita ajuda para o planeta. Agora, a uma certa altura, sentimos uma base nisto.
sentimos que há uma conexão feita, um núcleo formado. Aí, quando você sente este núcleo formado, quando você sente esta presença, você sente que quando você começa ali a se ofertar, quando você começa a se oferecer, você sente logo este núcleo, sente logo esta força, você então fica atento, fica disponível para conscientizar a presença de uma hierarquia. Porque existe uma hierarquia nesses trabalhos, existe uma hierarquia dos espelhos. Então você fica ali, bem atento, bem disponível, e você vai conscientizando esta presença. Isto pode ir acontecendo. E aí você vai aprendendo a coordenar a sua ação, a sua forma de oferecer, a sua disponibilidade, a sua energia, enfim, você vai aprendendo a coordenar isto com a energia da hierarquia que for se apresentando, cuja presença você vai percebendo. Aqui nós passamos por algumas provas. A primeira prova é a prova do silêncio. E o silêncio é o silêncio mental aqui. Aqui a mente entra e a mente começa a fazer uma série de comentários. A mente começa a duvidar, a mente começa a criticar, a achar que é de outro jeito, a mente começa a duvidar de que está acontecendo alguma coisa. E isto tudo tem que ser posto de lado. A mente vai fazendo uma série de considerações e você tem que, paralelamente, se manter nessa atitude, se manter nesse trabalho e se manter firme aí. A mente está dizendo que você está imaginando, que nada está acontecendo, que você está fazendo errado, que não é assim, que você não está preparado. Isto tudo é a mente e você tem que se manter em silêncio. Você tem que estar ouvindo a mente dizer todas essas coisas e você em silêncio e fazendo o que você se propõe a fazer. E se dispondo a fazer o que você se propôs a realizar aí. Isto é a prova do silêncio. E a outra prova é a prova da fidelidade. Isto é, você tem que ser assíduo. Você tem que ser constante, você tem que ser fiel. E na hora que vem o desânimo, na hora que vem a falta de tempo, na hora que vem as interferências externas, os outros compromissos, a preguiça, o sono, a falta de vontade, você tem que ser fiel. Você tem que fazer isto na hora que tem que fazer, na hora que você se propôs. Enfim, esta é a outra prova. E aqui não faltam motivos para você não ser pontual, para você não ser fiel, para você não estar ali pronto. Não faltam motivos. Acontecem motivos de todos os tipos. E você tem que ser fiel. Naquele momento você tem que estar presente, fazendo isto, se propondo a isto e ali concentrado e alinhado. Então, o silêncio diante de tudo aquilo que a mente está dizendo e a fidelidade, isto é, atravessar tudo aquilo que as circunstâncias trazem e realizar o que tem que ser realizado. E a terceira prova é a prova da compaixão. Isto é, você faz aquilo tudo por compaixão. Há tanta necessidade de serviço, há tanta necessidade de trabalho, há tanta necessidade de alinhamento, de gente conectada, que aí vem uma compaixão diante de tanta necessidade, de tantos seres que precisam disso, do mundo que precisa disto, da aura psíquica do planeta que precisa disso. Não é você que precisa disso, tudo está precisando disto. É uma necessidade, você está sintonizado, você está em comunicação. É uma grande necessidade haver canais de contato. Então, por compaixão, você se dedica totalmente a isto. Não é por vaidade sua, não é por necessidade sua. É a compaixão que te leva a estar nesta sintonia, a estar
nesta prova de silêncio, nesta prova de fidelidade, e estar aí firme, puro e estar aí impecável. Esse é o trabalho. Nesses momentos em que a gente está firme nesse propósito, vocês vão sentir, vocês vão perceber a presença dessas consciências que já transcenderam todas essas provas, que já estão além destas provas, que já passaram por todas as coisas que nós estamos passando agora. Já passaram por todas estas provas do silêncio, da fidelidade, da compaixão, já passaram por tudo isto, e isto é o que está presente quando você está ainda lutando com estas coisas, ou quando você está ainda lidando com estas etapas. E esses que já transcenderam isto e que estão presentes, são esses que resguardam, garantem, são esses que ajudam você a fazer a sua conexão. Então, os primeiros contatos com a hierarquia é um apoio que nós sentimos, é uma ajuda que nós sentimos, é um respaldo, é uma base que nós sentimos, é uma presença muito efetiva e salvífica, uma presença de força que nos ajuda a levar adiante todo este processo. E depois, este contato com a hierarquia, depois esta união, esta comunicação vai desenvolvendo. E nós vamos então vivendo esta união, vivendo este desenvolvimento. Os mantras são um caminho para tudo isto, um instrumento para tudo isso, e os mantras são uma das nossas propostas de trabalho. Um dos instrumentos que nós temos para esse caminho são os mantras.